Então, seja muito bem-vindo a mais um Autoimunidade em Foco. O meu nome é Thais Faé, eu sou nutricionista integrativa. Aqui nós estamos sempre discutindo ideias e estratégias que vão ajudar você, que é portador de algum problema autoimune, a ficar mais próximo da sua remissão, ou seja, silenciar os sintomas, controlar os sintomas da sua autoimune em até 100% de forma definitiva e sem medicamento. E o tema da live de hoje é o que alergias e intolerâncias alimentares têm a ver com a autoimune. Você já ouviu esses termos? Alergia, intolerância e hipersensibilidade alimentar? Você sabe a diferença entre elas? Você sabe o que cada uma quer dizer? E você acaba, às vezes, ficando perdido quanto a isso, quanto ao que cada uma quer dizer, o que cada uma significa. Você acha que é tudo a mesma coisa? Então, fica tranquilo, você não está sozinho. Muitos profissionais de saúde, muitos médicos, muitos nutricionistas não sabem a diferença entre um e outro. E por não saber a diferença, às vezes isso acaba interferindo, né? Tendo uma conduta equivocada, né? Errada com relação à orientação da pessoa ali que está buscando a remissão de um problema autoimune, né? O controle dos sintomas do seu problema autoimune. Então, isso impacta, vai impactar a sua autoimune. E aqui, hoje, você vai entender a diferença entre elas e de que forma uma alergia, uma intolerância, uma hipersensibilidade alimentar impacta na atividade do seu problema autoimune, de que forma isso contribuiu para que surgisse e de que forma que isso contribui para a manutenção dos seus sintomas, né, para a dificuldade de que você controle os seus sintomas se você tem alguma reação alimentar. Fala aí para mim, você já fez algum teste de alergia alimentar? Você já foi em algum alergista? Conta aí para mim. E se você foi e o seu teste deu negativo, o médico ou a pessoa que você foi fazer o teste, essa pessoa te disse que você não precisaria evitar a ingestão desse alimento porque você não tinha uma alergia alimentar, fala para mim, isso já aconteceu com você? Então é importante você entender a diferença, saber que existem alguns tipos de reações adversas a alimentos. Algumas reações a gente classifica como reações tóxicas. Então, por exemplo, se você foi lá comer uma maionese feita com ovo que estava contaminado com salmonela, né, aquela maionese de um ovo contaminado que ficou numa exposição, né, que ficou em uma condição de temperatura que fez com que essa bactéria se multiplicasse a ponto de te causar um sintoma. E aí você contraiu uma toxinfecção alimentar. Você teve uma reação tóxica ao alimento, por exemplo, contaminado por um vírus, uma bactéria, geralmente, né, ou um fungo. Isso pode acontecer. Isso é uma reação tóxica. Isso pode acontecer com qualquer um, não é verdade? E a gente tem as reações não tóxicas, que são as alergias, as intolerâncias e as hipersensibilidades alimentares. Vamos começar pela mais comum, aquela que você está mais habituado a ouvir falar, aquela que sai da sua boca, que é a intolerância. Então vamos entender o que é uma intolerância. Uma intolerância, a intolerância, ela é uma reação que não envolve o sistema imunológico, tá? Então a intolerância, ela é quando o seu corpo não produz uma enzima que vai ser importante para a digestão daquele alimento. Então, o seu corpo, por não produzir ou por produzir de forma insuficiente, você tem reações, porque o seu corpo não digeriu corretamente aquele alimento. Então, você tem uma intolerância. Um exemplo de intolerância muito comum é a tal da intolerância à lactose. Então, a lactose é o açúcar do leite, né? A parte carboidrato do leite. Porque no leite a gente tem proteína, a gente tem gordura e a gente tem carboidrato. A lactose é o açúcar do leite, o carboidrato do leite. Então, quando você não produz a enzima que quebra a lactose, que se chama lactase, você tem uma intolerância à lactose. E isso você pode desenvolver durante a sua vida, você não precisa ter nascido com ela. Depende também de que parte do globo, né? Então, o oriental ele tem mais intolerância à lactose do que o europeu, do que o americano, por exemplo. Tá? Então, a gente tem certas características, né, condições genéticas que nos favorecem a ter isso aqui. Então, quando você tem, por exemplo, uma intolerância à lactose, quando você ingere um alimento com lactose,
você tem sintomas relacionados ao trato gastrointestinal, geralmente. Então, ou você tem constipação, ou você tem diarreia, ou você tem oscilação, né? Você intercala a constipação com a diarreia, né? Você intercala um pilão em outro. Você pode ter inchaço abdominal, dor intestinal, mau hálito, tá? Gases, estufamento. Isso tudo causado por uma intolerância. A gente também pode também ter uma intolerância à cafeína, por exemplo, uma intolerância a certos aditivos alimentares, tá bom? Só para solucionar aqui, a gente consegue identificar através de um exame. Então é fácil identificar uma intolerância à lactose. Você vai ao laboratório, faz uma ingestão lá, um teste meio chato, que você tem que ficar utilizando a lactose, e aí eles vão medir isso no seu sangue. Então, é fácil, é comprovável. A gente não analisa apenas através de sinais e sintomas. Então, fica muito claro para a pessoa. Porque você que está me vendo aí, que é leigo, você gosta de algo que te comprove. Você gosta de um documentozinho, de um papelzinho, né, que diga, ó, você tem isso. E não é que você esteja errado, mas provavelmente antes de fazer esse teste você já imaginava que você tinha intolerância à lactose, tá? E assim pode acontecer com a cafeína, por exemplo, você ter intolerância à cafeína. Então, gente, vocês que estão vendo aqui, não existe. Nunca mais diga alergia à lactose. Não existe alergia à lactose. A parte de açúcar do leite, você pode ter uma intolerância e não uma alergia, tá bom? Márcia, tenho intolerância à lactose, ovo e castanhas. Não, Márcia, você não tem intolerância a ovo e castanhas. Não existe intolerância a ovo e castanha. Então fica aqui comigo que agora você vai entender o que você tem, tá? Você pode ter intolerância à lactose, mas intolerância a ovo e a castanha você não tem. Tenho todas essas: leite, derivados, alguns legumes, frutas, glúten, bebidas alcoólicas. Vilma, não, você não tem intolerância a glúten, porque não existe intolerância a glúten. Não existe intolerância a legumes, tá bom? Então você já vai entender. Vamos lá. Intolerância é quando você não produz uma enzima, é uma reação não mediada pelo sistema imunológico, que você pode comprovar através de um exame, e você pode também tomar uma enzima que te ajude a degradar, né, a digerir melhor esse alimento, no caso da lactose em si. Aí a gente tem dois tipos de reação ao alimento que envolvem o sistema imunológico: as alergias alimentares e as hipersensibilidades alimentares. Então vamos começar pela alergia alimentar. Alergia alimentar, pode ser que você já tenha feito teste de alergia alimentar. Então se você for de repente um alergista e ele fez um teste ali na sua pele, por exemplo, fez umas marcaçõezinhas, colocou uma gotinha de um produto, isso é um teste cutâneo, um teste de pele. Também existem exames de sangue para avaliar alérgenos alimentares. E aí o anticorpo avaliado é o IgE. Então, se você tiver o exame, depois você pode conferir o que avaliou. O IgE, então você avaliou a alergia alimentar. A alergia alimentar, ela tem uma grande variedade de sintomas e também um nível variado de gravidade de sintomas. Então, a pessoa pode ter uma coceira na pele, ela pode ter inchaço nos olhos, muito inchaço, ela pode ter formação de muco, edema de glote, né, que fica inchada, a pessoa tem dificuldade de respirar até. Em casos mais graves, ela pode ter um choque anafilático, e esse choque anafilático pode levar ela à morte, inclusive. Então, existe uma reação grave, né, uma alergia alimentar. Pode ser muito grave, na verdade, né? E o grande diferencial de uma alergia alimentar para uma hipersensibilidade alimentar é que a alergia, ela é imediata. Então, ela acontece imediatamente, né, alguns segundos depois, ou até 8 horas depois que você ingeriu o alimento. Então, ela é mais fácil de identificar. Então, você ingeriu o alimento muito rapidamente, você teve uma reação, e aí você consegue associar, fica fácil. Não, foi um ovo que eu comi e me deu coceira, me deu espirro, me inchou a boca, me inchou o olho. Isso é característica de alergia. Então, você fica mais fácil para você mesmo começar a identificar uma alergia. E você pode ir a um alergista e comprovar essa alergia alimentar, por exemplo. Tá? Isso é muito mais facilmente identificável. E a alergia, ela acontece quando você ingere uma pequena quantidade de alimento, uma pequenina quantidade de alimento, uma gotícula desse alimento, ele é responsável por
já é responsável por fazer você ter a reação alérgica. Então, não tem nada a ver com quantidade ou frequência. Você tem e ponto. Né? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, alergia a camarão, ela comeu camarão hoje e daqui 10 anos ela acidentalmente comeu um camarão de novo e mesmo assim ela vai ter a reação alérgica. Não tem a ver com a frequência nem a quantidade, tem a ver com esse mecanismo imunológico que ela sofre. Quer ver uma alergia alimentar muito comum? APLV. Quem é mãe talvez já tenha ouvido falar, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Atinge cerca de 2,5% das crianças, geralmente crianças. Adultos também pode ter, mas geralmente criança. Então a criança, ela fica com a pele toda empolada, é terrível. Ela não pode utilizar o leite de vaca. É uma reação imunológica à proteína do leite de vaca. Presta atenção, uma reação imunológica à proteína do leite de vaca. É diferente da intolerância à lactose, que é uma intolerância, ou seja, o seu corpo não produz uma enzima que degrada a lactose. Na alergia à proteína do leite de vaca, você produz, o seu corpo produz uma reação imunológica àquele alimento, ele reconhece aquele alimento como estranho. Não é uma falta de uma enzima, tá? E a questão é pela parte proteica e não pela parte carboidrato. As alergias, gente, elas são mais difíceis, né, mais desafiadoras de serem revertidas. Ou seja, se você tem uma alergia, se você nasceu com uma alergia, desenvolveu uma alergia, provavelmente você não, mais dificilmente você vai reverter ela, né? Quem tem uma alergia a camarão, uma alergia a amendoim, não vai reverter essa alergia, vai passar a vida sem poder comer esse alimento, né? Afinal de contas, ela pode ter uma reação muito grave. Ou ela pode até comer, mas ela vai ter uma reação. E é importante entender que essa reação está gerando um processo inflamatório no seu corpo. Então, os alimentos que são mais comuns de darem alergia, mais propensos a dar uma alergia alimentar, é o ovo, o leite de vaca, os frutos do mar, amendoim, nozes, tá? Esses são os alimentos mais comuns. E é por isso que se pede para evitar esses alimentos nos primeiros anos de vida da criança. Então, uma criança ela ainda está com o sistema imunológico do intestino imaturo, em fase de desenvolvimento. Então, se ela tem contato, se ela é exposta de forma mais constante a alimentos que são causadores mais propensos a causar alergia alimentar, ela pode desenvolver uma alergia alimentar. Então, tem coisa que não se pode dar até 2 anos de idade da criança, tá? Porque ela tem uma reação. E aí, isso pode prejudicar, né? Fazer com que ela tenha esse problema durante a vida toda. Agora, a notícia boa é que as alergias alimentares, elas só correspondem a mais ou menos 3% dos problemas das reações adversas a alimentos. Então, é muito pouquinho a chance de você, né? Baixa a chance de você ter uma alergia alimentar. E aí, gente, aí é que entra a questão. A medicina convencional, ela reconhece muito bem a alergia alimentar. Reconhece muito bem. Tanto é que existe uma especialidade médica para isso, né? Que é os alergistas. Então, os alergistas trabalham para isso. Mas, lembre-se que a alergia alimentar só corresponde a 3% dos problemas que as pessoas têm com alimentos. E se você não tem uma alergia alimentar, se você foi um alergista, fez um teste lá e deu negativo de um monte de coisa, isso não exclui a possibilidade de você ter uma hipersensibilidade alimentar. E aí, às vezes, você vai ao médico, faz o teste de alergia alimentar, dá negativo para um monte de coisa, e aí você acha que o resto está liberado, porque você não tem problema com esse alimento. Mas é justamente, né, e você ouve isso do médico que fez. Mas a questão é que existem outros mecanismos de reação a alimentos, dentre esses a alergia alimentar. Né? E a medicina convencional, ela nem sequer reconhece, apesar de estar escrito esse processo em livros de imunologia. Está lá, livros convencionais, imunologia básica, matéria da faculdade de medicina. Está lá, mas ninguém presta muita atenção. Sabe por que ninguém presta muita atenção? Porque é muito mais difícil de identificar uma hipersensibilidade alimentar. Então, não é um exame de sangue que você vai lá, faz, tem uma alergia alimentar.
pronto, te comprovou. É fácil para o médico, é fácil para o paciente. Eu tenho uma prova. E aí você continua comendo tudo que você quer, porque no seu teste deu negativo. Mas aí, vamos entender então esse mecanismo que está tão associado à doença autoimune, que é a hipersensibilidade alimentar, esse mecanismo que foi um grande antecessor da doença autoimune em você, e que é um dos grandes princípios que mantém a sua autoimune ativa, é a hipersensibilidade alimentar. Tá? Entenda esse processo. Então, a hipersensibilidade alimentar, ela acontece intermediada em que quem entra em ação são os anticorpos IgM, tá? IgM. Então, vamos lá entender a hipersensibilidade alimentar. Então, diferente da hipersensibilidade alimentar, diferente da alergia alimentar, a hipersensibilidade, ela pode aparecer, ela pode gerar um sintoma até 96 horas depois que você teve contato com o alimento. Então, são quase 4 dias. São 4 dias, na verdade. 4 dias depois de ter contato com aquele alimento, que você pode ter uma reação a ele. Então, é muito mais desafiador identificar que alimento que está te ocasionando isso. Porque você comeu uma coisa no sábado à noite e você só vai ter uma enxaqueca, uma rinite, uma sinusite, uma gastrite na quarta-feira, na terça-feira. E quando é que você vai associar, quando é que você vai pensar que foi outra coisa que você comeu lá no sábado à noite? É desafiador, na verdade. É desafiador. E você deve estar se perguntando, mas não existe um exame para eu detectar uma hipersensibilidade alimentar? Existe. Existe sim. São testes que você também pode fazer pelo sangue e enviar para um laboratório especializado nisso, que vai avaliar respostas, aumento de anticorpos IgM no seu sangue para determinado alimento. Porém, são testes caríssimos, incompletos, porque não se avalia todos os alimentos, e existe algum percentual de você ter um falso positivo. Então, na prática, acaba ficando pouco acessível, pouco aplicável esses testes de hipersensibilidade alimentar. E o grande problema é que, além de ser não praticável, né, eles têm uma alta prevalência. Então, diferente das alergias alimentares, que em cerca de 3% dos programas alimentares, as hipersensibilidades é mais de 50%. Então, quer ver um outro exemplo, já que a gente falou do leite 2 vezes? Pode existir alergia ao leite, intolerância à lactose e pode existir também uma hipersensibilidade à proteína do leite. Olha só quanta coisa que pode existir quanto mesmo alimento. No caso do leite, ele é um bom exemplo disso, porque você pode ter os 3 mecanismos não tóxicos de reação a ele. E como que essa hipersensibilidade acontece? Qual a relação dela com a sua autoimune? Você já vai saber, eu vou explicar, você vai entender certinho, e aí você vai talvez ter um choque. Então, quando você tem contato com uma proteína alimentar que você não, que justamente pelo tamanho dela, pelo estilo dela, vamos dizer assim, por ela em si, né, ou por um mau processo digestivo seu, uma má mastigação, falta de acidez no seu estômago, falta de enzimas digestivas, né? Ou simplesmente pelo alimento ele ser difícil de digerir mesmo, como é a caseína, como é a gliadina do leite, enfim, por ela ser difícil de digerir ou porque a sua digestão não está boa, e isso é algo muito comum, né, nas pessoas com autoimunidade, isso é uma coisa que acontece de fato. As pessoas com autoimunidade têm a questão digestiva já alterada. Não é à toa que se desenvolveu um problema autoimune, você vai entender por quê. Então, quando essa proteína alimentar ela é mal digerida, e aí, além dela ser mal digerida, ela encontra um intestino hiperpermeável, um intestino esburacado, um intestino que está cronicamente doente, ele passa por essas fendas intestinais, então essa bolota proteica mal digerida passa pelo buraco que tem no seu intestino, o sistema imune começa a entrar em ação. E se essa exposição a esse tipo de alimento for constante, então toda vez que você se expõe a algo que seu corpo tenha que entenda que não é algo que vai te fazer bem,
o seu sistema imunológico ele entra em ação. Ele está ali prontamente, em pé ali, a postos para te defender. Só que ele tem uma tolerância, ele tem um nível de aceitação, de lidar com essa exposição contínua. Então, o seu sistema imunológico, ele te defende. Só que, além de te defender, ele tem que saber a hora de parar de atacar. E esse equilíbrio se chama tolerância imunológica. Quando ele ataca, mas ele também sabe que ele deve parar. Ele sabe o momento certo que ele deve parar. E na doença autoimune, um mecanismo existente e conhecido é que você perdeu a sua tolerância imunológica. Você perdeu a capacidade de parar de atacar o que deve ser atacado. E isso aconteceu porque vieram estímulos de todos os lados. E no que a gente está falando aqui hoje, né, sobre os estímulos alimentares. Então, quando o seu sistema imunológico ataca, e não sabe mais a hora de parar de atacar, ele desenvolve ali uma perda da tolerância imunológica. E essa perda da tolerância imunológica, primeiramente, você desenvolve uma hipersensibilidade alimentar, que a maioria das pessoas não vai ter um acesso ao exame, é através de sinais e sintomas, e posteriormente, ou ao mesmo tempo, você desenvolve uma doença autoimune. Quais os sintomas da hipersensibilidade alimentar, Carlos? Como que eu sei se eu tenho? Então, os sintomas, olha só, toda palavra que tiver it no final significa processo inflamatório. Então, olha só as ites que têm relação com hipersensibilidade alimentar. Renite, sinusite, otite, dor de ouvido, gastrite, dermatite na pele, esofagite, laringite. Todas essas ites é fácil de identificar. Tem it, é inflamação e é um sintoma de hipersensibilidade alimentar. E aí você também pode ter sintomas relacionados ao seu trato gastrointestinal. Então, sangramento intestinal, diarreia, constipação, gases, náuseas, vômitos, sintomas localizados ao trato gastrointestinal. Sintomas extra-gastrointestinais: enxaqueca, insônia, sonolência, letargia, né, aquela lentidão, uma fadiga que é inexplicável, não tem explicação, você não se exercitou, você não fez nada, se você sentado, você está fadigado de forma inexplicável. Ou, ao contrário, uma hiperatividade, alterações do humor, a própria resistência insulínica, urticária, caspa, acne, ressecamento das mãos, olheiras embaixo dos olhos, olhos inchados, olhos lacrimejantes, olhos vermelhos, bochecha vermelha. Já viu aquelas pessoas de bochechinha vermelha? Dor muscular, dor articular e doença autoimune. Por fim, olha quantos sintomas de hipersensibilidade você pode ter nesse momento, ou então quanto tempo antes de receber um diagnóstico de doença autoimune você passou vivendo com esses sintomas que eu falei ali em cima. Olha para trás, olha um pouquinho para o seu passado. Como foi? Você teve 1, 2, 3, 5, 10 desses sintomas? Você já tinha uma hipersensibilidade alimentar? E se você que está me ouvindo aí quiser fazer um teste sobre isso, existe, só colocar no Google aí, questionário de rastreamento metabólico, IBF, Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. É um questionário em que você vai pensar sobre os seus últimos 30 dias, os sintomas que você teve, e aí você vai dar pontuação, né, de acordo com a gravidade desses sintomas e da frequência que eles apareceram em você. A gente vai ter ali um perfil das suas hipersensibilidades. É importante fazer esse teste com bastante atenção, porque às vezes a pessoa faz que fica com preguiça de preenche tudo rápido, não presta atenção, não olha para si, não se auto-observa, vive a vida no automático. Ou então está tão acostumado a sentir isso que ela nem parou para observar, para ela faz parte dela, faz parte da vida dela. Para ela é isso, é assim que é, e ponto. Né? Então eu sempre falo para os meus alunos, pratique a autoobservação. Ninguém conhece mais o seu corpo que você mesmo. Eu posso ser o que eu for. Eu não conheço mais o seu corpo que você mesmo. Então, se auto-observe.
Que sintomas você tem? Que gatilhos aconteceram para esse sintoma aparecer? Para e pensa, respira e olha para a sua vida. E olha o que está acontecendo. Não aceite isso como normal, porque isso não é normal. Isso pode ser comum para você. Mas existe a diferença entre comum e normal. São coisas diferentes. Então, veja, faça esse questionário, se você quiser, né? Ou você já pode ver que você já tem algum desses sintomas, né? Então, veja como que é forte a relação entre uma hipersensibilidade alimentar com uma doença autoimune. Né? É muito sensível essa relação. E é importante olhar para dentro de você. Né? Independente para olhar, é importante olhar para a patente depois que você faz cocô. Como que tá minhas fezes? A gente fica com vergonha, nem sabe como que é as fezes. Não, como que é? Como que é seu cocô? Ele afunda ou ele boia? Ele é uma cobrona, ele é uma cobrinha, ele é um monte de cobrinha, ele não tem formato, ele é pastoso, ele é líquido, ele é semilíquido, ele é fétido, ele é mais ou menos fétido, ele tem bulbo, ele é amarelo, ele é preto, ele é marrom, que cor que ele é? É olhar. Não ache que as coisas são normais, não aceite viver, não aceite uma vida medíocre, você não merece isso. Você não merece viver assim. Então pare de achar que as coisas são normais, porque não existe um exame ali que te diga que você tem isso, isso e aquilo. Sinais e sintomas, que é coisa melhor do que o que você sente, os sinais que o seu corpo está manifestando. Por que isso é menos valioso do que um exame? Isso é de graça. Além de tudo, isso é de graça. Você não precisa ter dinheiro para fazer, você não precisa de uma solicitação médica para fazer, alguém para interpretar, alguém para te dizer o que fazer com esse resultado. Ou então, alguém que só tem um resultado e não vai te dizer o que realmente você precisa fazer, ou que vai te dar uma receita para você mascarar um sintoma e aquele problema continuar acontecendo, não é verdade? Não é isso que você faz se você tem uma rinite? Quantas pessoas não são viciadas naquele sorinho de nariz? Ah, se eu não consigo viver sem o meu sorinho, eu não consigo dormir sem o meu sorinho. Então, vive tomando esse sorinho aí. Você está desobstruindo o seu nariz de muco, um sintoma que seu corpo está dando de que existe uma hipersensibilidade alimentar. Ou uma sinusite, né? Ah, mudou a temperatura, ah, tá muito frio, e aí eu sempre tenho sinusite. Pode ser, é um gatilho, a mudança brusca de temperatura exige do seu sistema imunológico. Mas não ache que é a mudança de temperatura a causa para sua sinusite ou para sua amidalite, que você tem que arrancar suas amígdalas fora porque elas inflamam. Meu filho, ela está inflamando para te dizer alguma coisa. É uma proteção que você tem essas amígdalas. Elas não estão aí sobrando, como alguns dizem. Não tem nada sobrando dentro de você. Tá tudo aí, baço, amígdala, que for, por algum motivo. Não tá aí sem querer. Não tá aí por nada. E arrancar fora, você está tirando um mecanismo de defesa. Ah, mas elas estão inflamando. Então vamos cuidar para que elas não inflamem. Vamos agir na causa, elas não inflamarem. Eu nem sei como está hoje isso, mas só sei que antigamente fazia muito. Eu tirei minhas amígdalas com 3 anos de idade. Oh, my God. Um importante mecanismo de proteção. Perdido. Foi-se embora, arrancou. Virou lixo hospitalar. Então não aceite isso. Entenda que se você quer, de fato, silenciar os sintomas da sua autoimune de forma definitiva e sem ficar se entupindo de remédio, um remédio após o outro, os anos estão se passando e você está aumentando o número de medicamentos. Os anos estão passando e você não está melhor. Às vezes uma coisa é um medicamento que fazia bem, agora não faz mais tão bem. Né? Fazia um efeito, agora não faz mais, na verdade. Então, entenda que para você silenciar os seus sintomas da sua autoimune de forma definitiva, é fundamental tratar as hipersensibilidades alimentares, para que você resgate a sua tolerância imunológica, para que o seu sistema imune funcione equilibradamente, nem de mais, nem de menos, nem além, nem aqui. Você não tem que baixar a sua imunidade, você precisa da sua imunidade. Olha o tanto de coisa que você precisa se defender no dia a dia, que você precisa dela. Mas quando ela também não sabe a hora de parar de atacar, você também tem um problema. Então você só trata essa hipersensibilidade alimentar retirando o alimento em que você é sensível. E
A notícia boa é que você pode voltar a tolerar esse alimento. Não é como a alergia, que você nunca mais vai poder comer. Você volta a poder comer, mas você precisa retirar momentaneamente para que você resgate a sua tolerância imunológica, associado a toda uma modulação intestinal. Porque se você só tira o alimento sem melhorar o quadro como um todo, né, o problema não resolve. Então, pense mais sobre isso. Vilma, tirei leite de derivados e acabou minha sinusite. Márcia também falou isso. Por mais médicos igual a mim, mas eu não sou médica, eu sou nutricionista, tá? Valeu, pessoal! O nome do teste é Questionário de Rastreamento Metabólico. Fechou, pessoal? Então, é isso aí. Trate sua hipersensibilidade alimentar. Você só trata fazendo realmente uma exclusão dele momentânea. E sim, você pode voltar a consumir esse alimento. Você pode resgatar a tolerância a esse alimento. Não é como uma alergia que você não resgata ou como uma insuficiência enzimática que você tem, como a intolerância à lactose. Tá bem? Então, agora eu não quero mais ninguém falando o nome errado, hein? Vocês já aprenderam a diferença. E não aceite menos do que você precisa, tá? Não aceite tudo que te falam de primeiro. Você não tem que acreditar no que eu falo. Você pode ouvir o que eu falei aqui e agora ir pesquisar e buscar mais conhecimento por aí. Uma infinidade de profissionais bons que tem por aí também, tá? Então continue buscando e tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus.